Hoje o RBV News traz para você uma entrevista com o Leif Nas, chefe da fiscalização do Ministério do Trabalho, para esclarecer algumas dúvidas que muitos empregadores estão tendo com a nova lei das empregadas domésticas. Olá, muito obrigada pela sua participação aqui nos nossos estúdios. Eu queria começar lhe perguntando qual que é a diferença agora dessa nova lei para a antiga lei. Quais são os benefícios que as empregadas domésticas, que os empregados domésticos de uma forma geral vão ter com essa nova lei? Bom, a nova emenda constitucional traz um rol de direitos que os empregados domésticos antes não tinham. Com a promulgação dessa emenda, os empregados domésticos terão os mesmos direitos fundamentais que os empregados urbanos e rurais. Bom, está se discutindo muito que vai haver, muitos empregadores não vão conseguir suportar, né, o pagamento de FGTS, horas extras. O senhor acha que vai ter muito desemprego, vai gerar muito desemprego nessa linha de trabalho? Olha, num primeiro momento, pode até ser que venha causar um certo desemprego, mas a médio e a longo prazo, acredito que isso vai se alterar. Por quê? O aumento real dos gastos do empregador com o empregado doméstico vai ser na ordem de 8%, referente ao fundo de garantia. Tem sido colocado em alguns meios de comunicação que esse aumento chegaria até 40%. Na realidade, esse aumento de 40% seria referente ao mau empregador, aquele que exige, por exemplo, 2 horas extras por dia. O cálculo seria o seguinte: a pessoa que recebe hoje um salário mínimo, R$ 678, vai receber, além desses R$ 678, o fundo de garantia, que não é pago diretamente para ela, mas sim numa conta vinculada na Caixa Econômica Federal. Esses 40% que são colocados seriam referentes às horas extras, na ordem de 2 horas extras por dia, todos os dias. Ou seja, esse aumento iria pegar aquele empregador que não é um bom empregador, que exige muitas horas extras, além dos limites colocados pela nova lei. Essas horas extras são limitadas, então, a 2 horas extras por dia, no caso dessa nova lei. Isso, essa é uma novidade da nova emenda constitucional. O limite, antes da nova emenda, não existia um limite de jornada de trabalho para o empregado doméstico. A partir da promulgação dessa emenda constitucional, as horas estão limitadas a 8 diárias e 44 semanais, com um limite de horas extras de 2, ou seja, a pessoa não pode fazer mais de 10 horas diárias, e aquelas que excedem as 8 seriam pagas como horas extras. E no caso das babás, as que dormem, né, no serviço, que cuidam das crianças, que têm que acordar durante a noite, como que fica agora, então, a fiscalização? Como que fica essas horas extras? Esse talvez seja o ponto mais controvertido dessa emenda constitucional. Foi colocado o limite de 8 horas diárias. E a pessoa que dorme na residência? Ela está à disposição. O conceito da CLT de trabalho é tempo à disposição, independentemente do tempo que a pessoa está efetivamente trabalhando. Se a pessoa dorme no trabalho, ela estaria, a princípio, 24 horas por dia à disposição. Ou seja, trabalharia as 8 horas diárias e faria 16 horas extras. Esse é o conceito da CLT de tempo à disposição. Se esse entendimento for levado adiante, aí essa pessoa que dorme na residência deveria receber essas 16 horas como horas extras. Todavia, tem um outro entendimento que vai no sentido contrário, que entende que aquele trabalhador que dorme na residência, pela natureza do seu trabalho, ele trabalharia quando ele estivesse efetivamente trabalhando, não quando ele estivesse à disposição. Ou seja, se a pessoa acorda no meio da noite, enquanto ela está dormindo, ela está à disposição, mas ela não está trabalhando, então não conta como tempo de trabalho. Se a pessoa acorda no meio da noite para atender o empregador, aí isso entraria como jornada. A pessoa volta a dormir, aí essa jornada isso não seria tempo de trabalho, não seria jornada. E no caso das diaristas, até 2 vezes na semana é contado como vínculo, existe um vínculo empregatício, aí de diarista vira a empregada doméstica, como que funciona nesse ponto? Olha, a lei não traz nenhuma regulamentação em relação a isso. Esse limite a partir de 3 dias forma vínculo a jurisprudência que coloca. São uma série de decisões judiciais que entendem dessa maneira, mas não há lei que regulamenta isso. Qual que é o entendimento atual? 1 ou 2 dias que a pessoa trabalha por semana na casa do empregador não gera vínculo de emprego, ou seja, seria o diarista, não tem que assinar carteira.
De 3 dias em diante, aí geraria o vínculo de emprego, ou seja, teria a carteira assinada, consequentemente todos os outros direitos. Agora, esse conceito também está em transformação. Algumas decisões judiciais vão no sentido de que não é o número de dias de trabalho por semana, mas sim a expectativa do retorno. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha uma vez por semana, mas durante 10 anos, ela trabalha menos de 3 dias por semana, mas ela já tem essa expectativa de que vai trabalhar aquele dia da semana para aquele empregador. Da mesma maneira, aquele empregador tem a expectativa de que esse empregado vai estar à sua disposição naquele dia da semana. Então, esse é um conceito que está mudando. A princípio, o conceito continua o mesmo. Nesse sentido aí, então nesse sentido, nesse exemplo que você colocou, então daí já teria um vínculo. Já geraria vínculo de emprego, apesar da pessoa trabalhar um dia por semana. Mas ainda o entendimento dominante é aquele de 3 dias. A partir de 3 dias, incluindo 3, geraria o vínculo. Menos que isso, não gera o vínculo. Então, mas a gente sabe que muitas vezes, para não ter desconto no salário, desconto de INSS, de passe, a pessoa não precisa registrar. Daí lá na frente, esse empregador vai ter problemas. Porque Isso. aí tem como provar que ele trabalhava, que ele era um funcionário daquela casa. Como os benefícios não são só do trabalhador, tem verbas que vão para o Estado. Por exemplo, o INSS vai para custear toda a rede de proteção social que é colocada da Previdência Social. O Fundo de Garantia, por exemplo, custeia obras sociais. Então são vários envolvidos, não são só o empregador e o empregado. O Estado também ele é beneficiado da assinatura da carteira. Então a pessoa não pode abrir mão de uma coisa que não é dela. A ideia é essa. E se porventura, numa fiscalização, por exemplo, o empregador ele se constata uma fiscalização que ele tem empregados trabalhando sem registro, ele poderá ser autuado e consequentemente multado por isso. Além disso, ele está suscetível a ter uma ação trabalhista movida contra ele. Mas o Ministério do Trabalho não faz esse tipo de fiscalização. Tem como ser feito esse tipo de fiscalização? No caso do empregado doméstico, no caso da relação de emprego doméstico, existe uma limitação na Constituição que é a inviolabilidade da residência. A residência da pessoa é inviolável, ou seja, o auditor fiscal não pode entrar na residência para fazer essa fiscalização sem o consentimento do empregador, que no caso seria o dono da casa. Então, com essa limitação, a fiscalização do Ministério do Trabalho fica um pouco de mãos atadas para fiscalizar essa relação de emprego. Todavia, existe a possibilidade do empregado ingressar com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho para haver os seus direitos. Bom, fugindo um pouquinho dessa nova lei, mas ainda falando dessa relação de patroa e empregada doméstica. Aquela empregada que ajuda a patroa, que faz bolo para fora, que faz doce para fora, salgadinho, ela acaba gerando um outro vínculo, então, acaba descaracterizando o vínculo do empregado doméstico? Perfeito. O empregado doméstico é aquele que trabalha em função da família, no âmbito familiar. Ou seja, o motorista, por exemplo, ele não trabalha na casa. Isso, ele não trabalha na casa, mas ele trabalha em função da família. A partir do momento que aquela família exerce alguma atividade econômica dentro da casa, e esse empregado, que seria doméstico, ajuda nessa atividade, aí esse vínculo não vai ser mais de emprego doméstico, e sim de emprego chamado de o emprego urbano. Então a pessoa teria direito a todos aqueles direitos constantes na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e não seria regido pela lei específica do empregado doméstico. Bom, para terminar, elenca então agora os novos direitos dos empregados domésticos, né, que antes não tinham e agora eles têm. São, salvo engano, 16 ou 17 novos direitos. Mas acho que os mais assim, importantes, né, os mais significativos, Isso. Claro, sem tirar a importância de todos, que todos são importantes, eu diria que seria a limitação da jornada de trabalho para 8 horas diárias e 44 semanais, a previsão de pagamento de adicional noturno, que ainda exige uma regulamentação, mas o direito já está garantido. O fundo de garantia, que fica na ordem de 8%, não é pago diretamente ao trabalhador, mas sim recolhido numa conta vinculada desse trabalhador na Caixa Econômica Federal, o seguro-desemprego e o salário família. Dentre todos os direitos, talvez esses sejam os mais impactantes na vida do empregado doméstico. Me esqueci de falar também do adicional de hora extra. A pessoa que trabalha mais do que 8 horas diárias
ou 44 semanais, teria o direito a hora extra com remuneração de no mínimo 50% a mais. Bom, e também vai ter o direito de uma folga semanal. E esse direito já existia. Tá, mas é que tem, assim, a gente sabe que às vezes nem sempre ele é cumprido, né? Isso. Aí fica como? Fica como hora extra? Se a pessoa trabalhar no dia que é destinado ao descanso, que normalmente é de domingo, aí a pessoa tem que receber esse dia em dobro. Mas esse dia pode ser alterado para um dia da semana também? Pode. Aí vai ser, isso vai ter que ser acordado entre as partes, entre o empregador e o empregado. A lei coloca que esse descanso tem que ser preferencialmente no domingo, não obrigatoriamente. Aí caberia as duas partes sentarem e conversarem. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. Isso, e eu aproveito a oportunidade para colocar o Ministério do Trabalho à disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário. Existe um horário chamado Plantão de Orientação Fiscal, que é das 7h30 às 11h30 no Ministério do Trabalho, que fica na rua 13 de maio, número 3.214, no centro. Tá certo, muito obrigada. E eu conversei com Leif Naas, chefe da fiscalização do Ministério do Trabalho.